Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas. Estamos dando continuidade ao estudando, ou entendendo a obsessão. Então vejam vocês, no programa passado, Allan Kardec estava falando sobre esses fenômenos que acontecem dentro de casa, fenômenos físicos, onde portas batem, cortinas são balançadas, roupas são rasgadas, espalhadas, um monte de coisas que pode acontecer. Ele narrou então o fato de 6 irmãs que moravam juntas, e toda manhã as roupas delas estavam todas jogadas no chão, muitas delas rasgadas, por mais que elas fechassem a chave. E Allan Kardec, então, disse, ele fez esse comentário com muita propriedade, que pode ser perseguições, que pode ser um caso de algum espírito querendo vingar, querendo, complicar a vida de outra pessoa. Então ele vai dizer o seguinte, fatos destes são muito mais frequentes do que se pensa. Porém, as mais das vezes, os que deles são vítimas nada ousam dizer, de medo do ridículo. Somos sabedores de que, por causa desses fatos, se tem pretendido curar como atacados de alucinações alguns indivíduos, submetendo-os ao tratamento a que se sujeitam os alienados, o que os torna realmente loucos. A medicina não pode compreender essas coisas por não admitir, entre as causas que as determinam, senão o elemento material, donde erros frequentemente funestos. A história descreverá um dia certos tratamentos em uso no século XIX, como se narra hoje certos processos de cura da Idade Média. Mas Kardec não está muito longe, não, porque hoje não se tem, a medicina ainda não cuida disso, nem a psiquiatria, como um elemento possível de acontecer. Geralmente falam que é alucinações. Pode dar ali a prova material, que houve uma janela que bateu, que quebrou, houve uma coisa lá alucinante, mas eles vão sempre encontrar uma desculpa. Porque eles não querem acreditar que tem alguma coisa além da matéria. Toda a nossa psiquiatria e psicologia, reservados aí algumas situações, são extremamente materialistas. Então, tudo provém dos fenômenos cerebrais. Até a consciência é um produto do cérebro, a emoção é um produto do cérebro, e por aí vai. Aí, como eles não sabem explicar esse fenômeno de efeitos físicos, então eles vão dizer que também é um efeito do cérebro. Aí a pessoa fica louca, porque ele não sabe que isso é um processo espiritual, possivelmente de ser tratado com naturalidade, e ficam colocando na cabeça deles, olha, isso aí é a sua cabeça, você está louco, você está louca, entendeu? E aí as pessoas vão ficando mesmo que perturbadas. Você imagina uma pessoa que vive aí numa zona rural, ou mesmo aí na cidade, e fica acontecendo isso com ela, e vai no médico, o médico vai sair, isso é coisa da sua cabeça. O que essa pessoa vai sentir? Que ela está louca, porque ela está vendo a coisa acontecer. Então é como se ela só visse. Enquanto, na verdade, as outras pessoas estão participando também do evento. Então, minha gente, isso tudo é estudado na doutrina espírita. Isso tudo é passível de ser conduzido para um final melhor, desde que esse médium de efeitos físicos seja orientado, o espírito que está atuando sobre ele também seja orientado. Então não tem, minha gente, essa questão de você morrer e acabar, não existe isso. Quando o espírito desencarna, ele continua vivendo e sendo como ele é. Se ele era leviano, ele vai continuar leviano. Se ele era uma pessoa do bem, continua do bem.
Então a morte não transforma ninguém. A morte física, né? Porque a morte espiritual não tem. Ele vai continuar como aquilo que ele era. Vocês conseguem nos ajudar a informar isso? Se você souber de alguém que está vivendo essa situação, indicar um centro espírita para que a pessoa possa se ajudar. Ah, mas o psiquiatra, ele tem formatura. Tem, mas ele não formou para isso. Lá na faculdade dele não estudaram isso. Pelo contrário, isso aí é processo material do cérebro. Ele estudou isso. E como ele não quer contrariar, né, a academia, os pares dele, ele vai nessa. Então vai chegar uma hora que não, nós vamos ter que parar. E os centros espíritas têm histórias e mais histórias de pessoas que chegaram assim, se curaram, se resolveram, e são pessoas normais. Não tem problema ter o processo de efeitos físicos, não tem. Porque de repente o médium orientado, ele vai fornecer fluido para transporte de energias que vão ajudar outras pessoas à distância. Então ele só educa a mediunidade. Ele vai continuar emitindo essas energias, mas serão para outros fins. Inclusive, no futuro, nós teremos próteses de órgãos do corpo para serem trocados por órgãos que estão doentes. Tudo feito por ectoplasma. Nós temos essas informações pelo Dr. Paulo César Fructuoso, do Centro Frei Luís, do Rio de Janeiro, que ele conta, né, nos livros dele, as cirurgias ectoplasmáticas. Não só cirurgias, mas também muitas ações que os cirurgiões da espiritualidade fazem utilizando o ectoplasma. Então não tem problema ter o ectoplasma. A pessoa não está louca, ela só tem uma energia a mais que precisa ser bem conduzida. Porque se ela não souber conduzir essa energia, pode se voltar contra ela. Ela começa a sentir muitas dores nas juntas, né, na coluna, pode gerar obesidade, pode gerar um monte de coisa. Então precisa acabar com essa história, sabe? De eu não acredito nisso. Temos que acabar, gente. O eu não acredito não vale. Não vale. Você tem que falar, eu não acredito porque a ciência comprovou, tenho provas, mas você não vai encontrar essas provas. Não vai. Porque sabe quem descobriu o ectoplasma? Um fisiologista prêmio Nobel. Se um fisiologista prêmio Nobel descobriu o ectoplasma, a ciência ou a medicina não tem o que falar, não foi descoberto por um cientista, que é prêmio Nobel, Charles Richet. Sabe, é coisa para a gente pensar, né? Trata-se de ocorrências que em verdade estiveram presentes em todas as épocas da humanidade. Bem conhecidas ao tempo do codificador, foram por ele cuidadosamente analisados e até alguns casos de grande repercussão na época chegaram a ser citados na Revista Espírita. Entre eles, por exemplo, o célebre episódio do espírito batedor de Berchtesgaden, na Baviera, cuja ação durou 8 anos, edições de maio, junho e julho de 1858, e do espírito de Belsodorf, na Baixa Saxônia, em agosto de 1858, o da Rua do Desnoyers, em Paris, em que a vítima principal, uma doméstica, chegou a receber sérios ferimentos. Agosto de 1860, o de São Petersburgo, na Rússia, com a produção também de golpes violentos vindos aparentemente do vazio. Revista Espírita, abril de 1860. Aí você vai dizer que isso aí é ilusão da mente? A pessoa fica ferida, é ilusão da mente? Né? Então isso aí deu muitos problemas numa época em que não se queria estudar isso e na atualidade também. Às vezes a gente vê pessoas com processos beirando a loucura, mas que na verdade são processos desse nível e que precisam ser cuidados convenientemente, né? Precisam ser cuidados convenientemente para que não
hajam perturbações maiores no campo físico e no campo espiritual. Bom, um dos maiores pesquisadores contemporâneos do Poltergeist, o renomado cientista brasileiro Hernani Guimarães Andrade, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, em cujos arquivos constam relatórios de numerosos casos rigorosamente confirmados e estudados. Então, assim descreve. Infelizmente, um poltergeist nem sempre se mostra passageiro e benigno. É mais provável que ele volte a manifestar-se reiteradas vezes de maneira insólita e inesperada, furtando-se à observação e ao controle das pessoas. Lenta e determinadamente, irá desmantelando a casa onde se instalou, criando uma atmosfera de permanente desordem e também de aflitiva apreensão. À noite poderão ouvir-se vozes e ruídos estranhos, pancadas e estrondos, seguidos de inúmeros focos de incêndio. Ninguém conseguirá dormir em paz. Ao esgotamento físico dos moradores da casa infestada, seguir-se-á desnutrição. Surgem detritos repugnantes na comida. As panelas são levitadas e atiradas ao chão, derramando tudo e formando uma imundícia que desafia qualquer tentativa de limpar e pôr em ordem os objetos da casa. Alguns deles levam anos para extinguir-se, outros são mais benignos e logo cessam. Os mais temíveis são aqueles que provocam incêndios, para pirogenia. A variedade é grande, mas todos eles apresentam características em comum: queda de pedras, movimentos de objetos, ruídos, objetos que saem ou entram em recintos totalmente fechados, etc. Então vejam vocês que isso tudo é estudado, né, gente? Tudo que se falar sobre esse assunto, hoje você tem estudos. Kardec estudou, né? E outros pesquisadores também estudaram. Os poltergeists têm vida variável. Alguns duram horas, outros permanecem alguns dias, meses ou anos em atividade. Cessam espontaneamente ou aparentemente em virtude de alguma providência, tal como o exorcismo, as sessões mediúnicas, cerimônias de umbanda ou candomblés e etc. Isso é muito sério porque nem sempre dão certo, né? Às vezes voltam à atividade de maneira recorrente, isto é, dura algum tempo em efervescência e tornam a cessar sem motivo ou supostamente devido a providências como as já mencionadas, considerando-se os danos materiais, psíquicos e físicos sofridos pelas pessoas perturbadas pelos poltergeists. Chega-se à conclusão de que eles são altamente nocivos e suficientemente agressivos para merecerem a atenção e os cuidados que se aplicam a determinadas pragas predatórias. Não sei se nossos ouvintes aqui observam, né? Eu não gosto, mas às vezes você está passando lá nos canais de televisão e tem um filme de terror, né? Aquelas coisas estranhas acontecendo, que nada mais é do que uma sessão, né, de efeitos físicos. É claro, eles criam, né, a sessão, sabe? Coisas estranhas que acontecem, né? E coisas são lançadas fora. Está nos filmes de terror. Só que eles não explicam, põem só o terror. Então hoje, se você assistir um negócio desse, você pode analisar, olha, isso aí é um fenômeno de efeitos físicos e que as pessoas ali envolvidas não estão entendendo, né, o processo, como geralmente não estão. Então o filme de terror, ele poderia modificar, né, suas concepções lá e mostrar que aquilo ali é um processo de efeitos físicos, já que eles são tão ótimos para criar uma coisa tão real, né, onde assustam, né? Então poderiam explicar depois que é um processo, né, de efeitos físicos e que pode ser orientado
Não com aqueles exorcismos, né? Que a pessoa quer brigar com o espírito. Não, não tem briga com o espírito. Tem conversa com o espírito. Então, meu amigo, minha amiga, nós vamos continuar esse assunto no próximo estudo. Fiquem com Deus.